Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa aula, mas para quem não me conhece, meu nome é Marcela Amorim, sou enfermeira por formação, especialista em saúde da família, em gestão do SUS e enfermagem, psiquiatria e saúde mental, formada pela UFBA, né, Universidade Federal da Bahia. E hoje vou estar aqui com vocês como professora da disciplina de saúde coletiva, onde eu fiquei responsável por 4 aulas, sendo a primeira esta aula de hoje. A primeira aula desse bloco, nós vamos estar trabalhando evolução da história das políticas de saúde, tá? Onde nós vamos estar vendo e estudando como que ocorreu nessa evolução das políticas de saúde no Brasil. Então, inicialmente, nós vamos começar falando sobre o Brasil colônia, Império e República Velha. Com relação ao Brasil colônia, como se sabe, antes da chegada dos europeus, né, em território brasileiro, os povos indígenas já habitavam há centenas de anos, né, o nosso território. Eles já tinham, né, enfermidades, mas com a colonização portuguesa tudo piorou. Inúmeras doenças chegaram e esses indígenas eles não tinham imunidade para essas novas doenças e, consequentemente, acabou gerando milhares de mortes, né, entre a população indígena no Brasil. No modelo de exploração instaurado por Portugal em solo brasileiro, a saúde pública definitivamente ela não era a preocupação. Então, a saúde naquele período não era a preocupação eh, da, dos portugueses, né, que inicialmente era mesmo a exploração da nossa terra. Então, assim, cada indivíduo se responsabilizava por si, normalmente buscando, quando preciso, o auxílio de pajés, de curandeiros, né? Então, inicialmente, a medicina era voltada e era realizada por pajés, curandeiros, parteiras. Então, era uma medicina informal, né? Inicialmente, logo no Brasil colônia, no início da exploração do Brasil. Baseando-se em conhecimentos empíricos, costumes culturais e crenças religiosas, os tratamentos iam de cantos à manipulação de ervas. Então, a maioria dos medicamentos eram passados, né, no caso, pelos pajés, pelas curandeiras da época, por meio de ervas, né, que era o que realmente tinha disponível naquela época para eram as propostas, né, realizadas para tentar se curar as doenças. E o mais interessante é que esse padrão se estendia além dos limites das classes, ou seja, não adiantava ser rico ou ser pobre, que todos tinham o mesmo acesso. Né? Eram os pajés, eram as curandeiras, as parteiras que estavam ali naquele período para servir a população que residia no Brasil naquele período. Então, inicialmente, teve a fundação das Santas Casas de Misericórdia, que é uma dessas entidades que se destinava a prestar assistência médica às pessoas. Foi o início de modelos tipo hospitais, tipos locais, onde tinha, né, essa assistência para toda a população. As Santas Casas, elas foram durante décadas a única opção de acolhimento, tratamento e saúde para quem não tinha dinheiro. Inicialmente, para quem tinha dinheiro, começou-se, né, a gente vai falar que mais à frente a formação de alguns médicos e tinham como pagar, por mais que eram poucos, e outros que vinham, né, de fora do país, mas quem não tinha dinheiro era através das santas casas, né, os padres jesuítas, que estavam ali, de certa forma, ajudando na questão da cura de determinadas doenças.
Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e a sua vontade de desenvolver, né, no Brasil, no sentido de que se aproximasse mais da realidade vivida em Portugal, uma das primeiras medidas foi a fundação de cursos universitários. Como eu falei, foram criados cursos de medicina, de cirurgia, de química, sendo os pioneiros a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador. A regulação dessa prática da medicina, como que acontecia? Tinha um órgão regulador, que é chamado de Fisicatura-Mor, que é um órgão regulador das questões de saúde, cartorial, com alvarás e regimentos. Esse regimento da fisicatura, ele tinha o físico-mor, que era aquele que prescrevia os medicamentos, controlava as atividades exercidas pelos curadores, as funções de legalistas, né, da época, assim como eles também eram responsáveis pelo comércio dos medicamentos, que naquela época era fornecido. Já o cirurgião-mor, ele realizava intervenções cirúrgicas. Gente, eu peço desculpa para vocês com relação a esse. Sempre tá vindo uma mensagenzinha aqui. Meu computador é um pouco antigo, mas espero que não esteja atrapalhando a nossa aula. A saúde pública, então, como provedora da saúde. Mudanças ocorridas pela transferência da corte para o Brasil a partir de 1808. Surgiu, né, através dessa mudança, a criação da Provedoria de Saúde, considerada como um órgão antecedente ao Ministério da Saúde. Em 1809, criou-se, né, o cargo de provedor-mor da saúde da Corte do Estado do Brasil, que foi ocupado inicialmente por um médico português que já era físico-mor do reino e domínios, com seus delegados, e ficou responsável pela conservação da saúde pública no Brasil. Atribuições no caso desse provedor-mor, que era dentro da categoria maior do que o físico-mor. Esse provedor-mor, ele tinha como atribuições prevenção e combate de epidemias, salubridade da cidade do Rio de Janeiro, fiscalização dos portos e do abastecimento de alimentos, vigilância da saúde e quarentena histórica da saúde pública no Brasil. Então, aqui nesse slide traz meio que um resuminho. Então, com a chegada da família real no Brasil em 1808, houve diversas mudanças na política médica, né, que antes era só com relação aos curadores, aos pajés, e aí trouxe aquelas legislações, como a gente falou, do provedor-mor, do físico-mor, do cirurgião. Diversas intervenções na condição de vida e saúde da população, principalmente com as atribuições do provedor-mor, de se atentar a essas questões de vigilância sanitária e vigiar e controlar o aparecimento de epidemias. Eu trouxe essa teoria, chama teoria miasmática. Ela concebia as emanações de elementos do meio físico como seus agentes responsáveis e insalubres, porque ainda não se conhecia a existência dos micro-organismos, ou seja, ela considerava-se que o ar era o principal causador das doenças, pois carregava gases pestilenciais oriundos de matérias orgânicas em putrefação. Então, essa teoria é uma teoria que era conhecida na época, onde se acreditava que a doença via somente pelo ar. Por tudo, todas as doenças praticamente se pegavam através do ar. Chama-se teoria miasmática. O alvará de 22 de janeiro de 1810, ele traz a criação de um lazareto, que é tipo um local para a quarentena de viajantes e de escravos portadores de moléstias epidêmicas. Aqui já se voltava um olhar para a secção epidemiológica dos viajantes que chegavam e traziam essas doenças para o Brasil. A autoridade sanitária poderia conceber o visto de entrada das pessoas à cidade, na cidade, no caso. Mudando um pouco desse período colonial, trazendo para a questão já do Império,
Que mudanças ocorreram, né, na saúde pública nesse período do Brasil Imperial, quais eram as condições de higiene, salubridade, prevenção e saneamento no Brasil Império. Então, em 1828, mudanças nas legislações do exercício das atividades terapêuticas. As câmaras municipais passaram a controlar e inspecionar a saúde pública, com a extinção dos cargos de provedor-mor da saúde e de físico-mor e de cirurgião-mor. Então, esses cargos foram extintos e as câmaras municipais passaram a controlar e inspecionar tudo que antes era função desses outros 3 cargos. A população ainda não associava a competência da atividade a um diploma oficial ou licença das autoridades com relação a ser médico e ter o papel de exercer aquela função de médico. A população ainda não tinha essa associação, ainda se usava muito as outras formas de medicina. Em 1870, período do Iluminismo e ciência, passaram a guiar a pretensão de modernidade da elite brasileira, com desaprovação progressiva de práticas de cura não oficiais, largamente usufruídas por todos os grupos sociais. Ou seja, aqui já começou-se a ter a desaprovação mesmo de algumas classes com relação, desculpa, a esse tipo de prática de cura, que eram considerados não oficiais, que não eram feitos ainda por médicos. Passou a haver uma demarcação da prática oficial de cura frente aos terapeutas populares, médicos como agentes oficiais de curas, barbeiros, sangradores, curandeiros e parteiras como agentes subalternos. Então, o médico ele já começou aqui a ser visto como agente oficial de cura e os outros como um suplemento, como nessa questão os agentes subalternos. Apesar dos esforços dos médicos em tentar estabelecer o monopólio, né, das atividades de cura, ou seja, voltar essas atividades para eles, e prescrições higiênicas que defendiam, os terapeutas populares não autorizados continuaram a exercer suas atividades e a população continuava a recorrer a eles. Apesar de que tinha uma determinada classe que já não aprovava, mas uma grande parte da população ainda recorria, né, a esses outros terapeutas mais populares. Período do Império, né, no final do século XIX, então o Brasil chega ao fim do século XIX com graves problemas de saúde pública. Por exemplo, precárias condições sanitárias dos centros urbanos e diversos surtos epidemiológicos, epidêmicos. Processos de urbanização e o crescimento populacional, começou-se a crescer muito, né, a população. E isso é um problema quando se cresce de forma desordenada e desorganizada. A ausência de infraestrutura básica nas cidades, a ausência de legislação, de fiscalização e conhecimentos adequados em saúde pública. A economia agroexportadora dependia principalmente do comércio externo e muitas companhias de navegação se recusavam a passar pelos portos brasileiros devido às más condições sanitárias nacionais. Então, assim, a gente dependia desse comércio externo, contudo, muitas companhias tinham medo, porque os portos, né, no caso, brasileiros, não tinha, na verdade, nenhuma inspeção sanitária, era realmente uma situação ainda muito complicada de saúde pública, de controle a epidemias e a controlar determinadas doenças que chegavam, né, de vários países. A insalubridade, então, da cidade do Rio de Janeiro era bem complicada, precária, sem saneamento básico, surtos persistentes de epidemias como varíola, malária, febre amarela, peste bubônica. Havia apenas 4 médicos no Rio e em outros estados do país eram inexistentes. Gente, o que são 4 médicos? Né? Então, assim, somente no Rio de Janeiro também. Nos outros estados não existiam médicos.
Aqui é o período da imunização compulsória contra a varíola. A varíola foi uma doença que chegou naquele período de forma muito forte. Hoje já ela foi erradicada, né? Não existe, mas graças à vacina. Mas foi muito difícil. Foi também como hoje nós temos enfrentado essa pandemia do coronavírus, do Covid. A varíola foi muito difícil, aquela população enfrentar naquele período e sem instrução, né? Mas eles venceram através da vacina, né? A vacina que conseguiu realmente ajudar a erradicar essa doença. Então, a varíola foi uma das maiores preocupações sanitárias durante todo o período colonial. Diversas ações que buscavam minimizar os constantes surtos epidêmicos da doença que apresentavam alto grau de letalidade. Em 1808 a 1822, criou-se o Instituto Vacínico do Império. Em 1837, a imunização compulsória das crianças contra a varíola, que acabou não sendo cumprida. Estabeleceu-se essa imunização compulsória, contudo, ela não conseguiu ser cumprida. A gente vai estar vendo mais algumas coisas que aconteceram com relação a essa vacinação compulsória. Teve basicamente um grande movimento de uma população que foi contra a vacinação compulsória. A gente vai estar vendo nos próximos slides. Então, a Junta de Higiene Pública do Instituto Vacínico, uma das coisas que ela trabalhou foi a epidemia de febre amarela. Em 1850, teve a aprovação de decreto para a melhoria da salubridade da capital, no caso do Rio de Janeiro. Criada a comissão composta por engenheiros para responder pelas questões de saneamento e melhoramento urbano. Criada a Junta de Higiene Pública, que incorporou a inspeção de saúde dos portos e o Instituto Vacínico do Império, como já disse. A assistência médico-hospitalar nesse período era realizada por entidades beneficentes e filantrópicas. A filantropia, né, as pessoas elas eram atendidas por instituições como as Santas Casas de Misericórdias, como eu falei já no início com vocês. Aí teve o Hospital da Beneficência Portuguesa, que até hoje é um hospital de referência, inclusive em São Paulo, é um grande hospital público. Na verdade, eu acredito que ele ainda é filantrópico, mas é um hospital assim que de muita referência, muito bom. E médicos filantropos que também, né, atendiam naquela época. Então, o Brasil Império de 1822 a 1889 teve várias ações, né, de combate às doenças transmissíveis, como a gente falou, varíola, febre amarela, peste bubônica, entre outros. Era considerada a era a era bacteriológica. Lá no Colônia era aquela teoria miasmática, aqui essa era bacteriológica, que com o desenvolvimento da bacteriologia, né, essa era bacteriológica, e da utilização de recursos que possibilitaram a descoberta dos micro-organismos, foi identificado o agente etiológico da doença, concretizava na segunda metade do século XIX e no início da metade do século XX. Aqui surgiu a teoria da unicausalidade, que supera a teoria miasmática lá do período colonial. Esse modelo unicausal de compreensão da doença baseava-se na existência de apenas uma causa, um único agente para um agravo ou uma doença. Essa concepção causou sucesso na prevenção de diversas doenças infecciosas, mas apresentou uma visão única em relação ao combate às enfermidades em geral. Então, essa teoria também acabou sendo superada, né, mas foi um avanço para aquele período, porque na teoria miasmática acreditava-se que só pegava doença pelo ar. Aqui já se conhecia que existia um agente causador da doença, então já começou um processo de mudança, né, desse pensamento.
aqui no período da República Velha, de 1889 a 1930. O avanço da bacteriologia, a medicina higienista, que se tratava muito das questões de higiene, das questões sanitárias, planejamento das cidades, as cidades começaram a ter, né, os seus engenheiros que planejavam, que ajudavam na estrutura. Doenças de destaque nesse período: cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola, tuberculose, hanseníase e febre tifoide. Durante o período da República Velha, né, a medicina higienista passou a ter ênfase no Brasil e a determinar o planejamento urbano das grandes cidades. No momento em que os tripulantes estrangeiros receavam desembarcar nos portos brasileiros com medo de contrair inúmeras doenças que se proliferavam aqui, o saneamento foi a solução encontrada para tentar melhorar a imagem do país no exterior. Então, o nosso comércio ele era muito vindo do exterior e muitas companhias tinham medo, né, por conta dessa desorganização dos portos, mas nesse período da República Velha já começou-se a organizar mais essa questão do saneamento. Houve, né, medidas jurídicas impositivas, como notificação de doenças, vacinação obrigatória e vigilância sanitária. Nesse período, teve a nomeação de Oswaldo Cruz para diretor do Departamento Federal de Saúde Pública. Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral de Saúde Pública, cargo que corresponde atualmente como ministro da Saúde. Em 1904, enfrentou um de seus maiores desafios como sanitarista. Devido à grande incidência de surtos de varíola, o médico tentou promover a vacinação da população, que foi uma vacinação meio que obrigatória. E eu comentei aqui alguns slides atrás, foi justamente quando houve alguns problemas. A vacinação era feita pela brigada sanitária. Os profissionais entravam nas casas das pessoas e vacinavam todos os que estivessem. Mas essa forma de agir indignou a população e o fato foi conhecido como a revolta da vacina. Indignou porque naquele período não se divulgava muito o porquê daquela vacina, o que ela iria estar prevenindo, para que ela servia. Então, essa foi a revolta da população, porque não tinha acesso do que se tratava. Meio que chegava nas casas, entrava e vacinava todo mundo. A intenção de Oswaldo Cruz foi perfeita, claro, que foi a de tentar controlar os surtos, né, principalmente o surto de varíola, que era o foco. Mas teve inúmeros problemas por conta da falta, né, de informação. Erupção, né, da peste bubônica em Santos em 1899, que foi um fator determinante da criação de dois grandes centros de estudos, de Manguinhos e o Butantã. O Centro de Manguinhos, sob a direção de Oswaldo Cruz, foi organizado a princípio para a produção de vacinas e soro para a peste bubônica. Até hoje é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. Na época era conhecido como Manguinhos. E o Instituto Butantan, que até hoje é muito conhecido, dirigido por Vital Brasil, além da produção da soroterapia para a peste, tornou-se o maior centro de problemas de ofidismos do país. A reforma sanitária, então, proposta por Oswaldo Cruz, foi essa vacinação compulsória, com apoio do presidente Rodrigues Alves. Oswaldo Cruz, ele montou uma estratégia sanitária impondo a realização da vacinação compulsória de toda a população. Combate à febre amarela, nesse período, foi chamado de Código de Torturas, né? Foi intitulado em jornais como Código de Torturas. A campanha de Oswaldo Cruz contra a peste bubônica foi bem sucedida, vacinação e combate aos ratos. Teve o combate ao mosquito da febre amarela entre 1903 e 1908.
histórica campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro, que foi esse período, né, a questão da febre amarela também, teve a invasão de casas, interdição de construções antigas, demolição, que foi o chamado Bota Abaixo, batizado pela imprensa de Código de Torturas. E essa questão toda, da forma como foi conduzido, desagradou muito a população. Houve movimentos de resistência nacional a essa teoria microbiana. Os intelectuais ainda não acreditavam que as doenças fossem provocadas por micróbios. E os próprios médicos da época, eles resistiam a essa teoria. Então, Oswaldo Cruz, ele sofreu muita resistência de início, mas no final a gente vai ver que ele foi tido como um herói. Esse modelo era chamado de modelo campanhista. As campanhas contra a febre amarela, peste bubônica e varíola, assim como as medidas gerais destinadas à promoção de higiene urbana, caracterizavam-se pela utilização de medidas jurídicas impositivas de notificação de doenças, de vacinação obrigatória e de vigilância sanitária em geral. O sanitarismo campanhista. Realização, né, de campanhas sanitárias para combater as epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola, implementação de programas de vacinação obrigatória em massa da população, ou seja, a vacinação era obrigatória, desinfecção dos espaços públicos domiciliares, medidas de higiene, atingindo sobretudo as camadas menos favorecidas da época. Esse modelo predominou no cenário das políticas de saúde do Brasil até o início da década de 1960. O sanitarismo campanhista ainda, né, a medicina ela começou a receber poder de intervenção sobre a sociedade, distinguindo-se mais ainda do amplo grupo de curandeiros, de parteiras, benzedeiras, sangradores e barbeiros, que se dedicavam ao ofício da cura e aos cuidados dos enfermos. Impossibilitado de resolver o grande problema da saúde pública, o governo aderiu aos conhecimentos da nova teoria microbiana e passou a haver uma aliança entre o Estado e a medicina, em que ambas as partes se beneficiavam. Então, de início, a própria medicina foi contra essa teoria microbiana, que existiam micro-organismos que causavam doenças, mas depois houve essa união, né, entre o Estado e a medicina. Então, a revolta da vacina, gente, foi o recrudesceu, né, a oposição ao governo, tendo como alvo o general da brigada Mata Mosquitos, que ele era chamado assim, né, que foi o Dr. Oswaldo Cruz. Os debates exaltados no Congresso eram acompanhados por intensa agitação nas ruas, promovida pela oposição da Liga contra a vacina obrigatória. Essa revolta da vacina, um dos maiores levantes populares ocorridos, foi, né, um dos maiores levantes populares ocorridos no Brasil durante o século XX. Entre 10 a 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, né, teve um grande movimento. Foi decretado o estado de sítio. A revolta da vacina ela foi debelada e a cidade remodelada, como pretendia o então presidente Rodrigo Alves. Foi realizada a abertura de avenidas largas e construção de prédios mais modernos. Brigadas sanitárias cruzavam a cidade espalhando raticidas, mandando remover o lixo. Essas brigadas sanitárias era a partida de uma turma do Departamento de Saúde Pública para o isolamento de pacientes. A cidade, nesse período, ela foi dividida em distritos sanitários para ajudar e facilitar nesse processo. O Instituto Oswaldo Cruz, em 1907, é o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos vetores da febre amarela.
A febre amarela, ela foi erradicada do Rio de Janeiro em 1907, no quarto Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim. Oswaldo Cruz ele recebeu a medalha de ouro pelo trabalho de saneamento no Rio de Janeiro, que perdeu o título de túmulo dos estrangeiros. Por quê? Porque era onde chegava muita gente de fora e aquela questão dos portos, né? Não tinha uma questão de higiene, do sanitarismo, muitas pessoas acabavam morrendo, tinha muita resistência de vir, né? Algumas companhias vir para o Brasil. Então, Oswaldo Cruz ele foi recebido no Brasil posteriormente como um herói, né? Por tudo que ele lutou, por tudo que ele fez, com relação àquilo que ele acreditava, né? E acabou trazendo para o Brasil grandes conquistas. Em 1909, Oswaldo Cruz ele deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública, passando a dedicar-se apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora rebatizado com seu nome, né? Hoje é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. Do Instituto, Oswaldo Cruz ele lançou importantes expedições científicas que possibilitaram maior conhecimento sobre a realidade sanitária do interior do país e construíram para sua ocupação. Oswaldo Cruz ele erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha de saneamento na Amazônia. Mudando aqui para a Era Vargas, autoritarismo e nova república. Elementos das ações de saúde nesse período. Registro demográfico, conhecer a composição e os fatores vitais de importância da população. Antes não se tinha quase nenhum registro com relação à população, idade, sexo e algumas outras questões relacionadas à saúde também dessa população, a saneamento. Introdução do laboratório como auxiliar do diagnóstico etiológico. Fabricação organizada de produtos profiláticos para serem usados pela população. Em 1920, Carlos Chagas esteve responsável pela reestruturação do Departamento Nacional de Saúde e trouxe a questão da propaganda e da educação sanitária. O legado, então, de Carlos Chagas. A descoberta da doença de Chagas foi uma das mais completas e bem-sucedidas da história da biologia, da ecologia e da patologia parasitária humana. Pela primeira vez na história, um mesmo pesquisador descobriu a doença, bem como seu agente etiológico, seu vetor, seus reservatórios domésticos e silvestres e animais de laboratório susceptíveis à infecção. Em 1909, Carlos Chagas descobriu a doença provocada pelo Trypanosoma cruzi, que é considerada e conhecida como a doença de Chagas. Em 1917, Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz. Em 1920, um novo marco importante da evolução sanitária brasileira, a reforma de Carlos Chagas, que foi a reorganização do Serviço de Saúde Pública e a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1923, a primeira reforma sanitária brasileira, um novo Código Sanitário permitia que o poder central intervisse nos serviços estaduais de saúde pública. Então, foi a primeira reforma sanitária brasileira que aconteceu em 1923. Introduziu a propaganda e a educação sanitária nas ações de saúde pública. Então, houve órgãos especializados para combater tuberculose, hanseníase e doenças venéreas. Expandiu-se as atividades de saneamento para outros estados. Em 1923, foi celebrado o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller e promulgada a Lei Eloy Chaves, que foi considerada o marco do início da Previdência Social no Brasil e que criou as caixas de aposentadoria e pensões, que era o meio por qual
tinha-se naquele período uma assistência médico-previdenciária. A Era Vargas, né, de 1930 a 1964. 1930, houve a criação do Ministério da Educação e Saúde. Era um único ministério, em dois, no caso, que era Educação e Saúde, que se unia nesse Ministério da Educação e Saúde, que é chamado, né, de MESP. A saúde pública era de responsabilidade, né, do Ministério da Educação e Saúde, ou melhor, tudo que fosse relacionado à saúde, não só a saúde pública, da população e que não se encontrava na área da medicina previdenciária, era desenvolvido no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Nesse sentido, esse ministério ele prestava serviços para os identificados como pré-cidadãos, os pobres, os desempregados, os que exerciam atividades informais, ou seja, as pessoas que não eram seguradas pela Previdência Social. Então, esse ministério ele exercia, prestava serviço para essa população que não era segurada, que não trabalhava de forma formal. O modelo médico-assistencial privatista, implementado no período da industrialização brasileira e crescimento do processo de urbanização, para atender às necessidades de saúde dos trabalhadores, que eram os operários das fábricas, para evitar prejuízos econômicos. Então, foi criado nesse sentido, para atender os trabalhadores, as necessidades de saúde dos trabalhadores e evitar prejuízos econômicos. Porque se o trabalhador adoece, tem prejuízo econômico. Tem trabalhador afastado, tem diminuição do trabalho, né, da produção. Então, é uma cadeia de fatores que chega a afetar a economia. Início da década de 1920, sobre a influência da medicina mais liberal, a questão previdenciária, a assistência médica hospitalar para trabalhadores urbanos e industriais da forma seguro-saúde e previdência. A concepção médico-curativa, o restante da população brasileira que dependia da assistência particular ou, caso não possuísse recursos financeiros, ela era atendida em hospitais filantrópicos. Então, quem não tinha, que não trabalhava de forma formal, quem não tinha como pagar de forma particular, era atendida por esses hospitais. A concepção médico-curativa, fundada no paradigma flexneriano, que é a concepção mecanicista do processo de saúde e doença, reducionismo da causalidade dos fatores biológicos e foco da atenção sobre a doença e sobre o indivíduo. Era o método mais focado em tratar a doença ali de imediato e curar para que a pessoa pudesse voltar o mais rápido possível às suas atividades. O modelo médico assistencial privativista, né, inicialmente antes do INPS, neste modelo começou com as caixas de aposentadoria e pensões, as CAPs que a gente falou, de trabalhadores das indústrias, ferrovias e bancos que organizavam as CAPs, benefícios aos seus filiados e dependentes, incluindo assistência médica ou contrato contributivo. Então, era a forma como esses trabalhadores, de forma formal, eles tinham assistência médica. Era inicialmente através das organização, né, das CAPs, que eram as caixas de aposentadoria e pensões. Década de 1930, o recém-criado Ministério do Trabalho organizou as CAPs, que se tornaram Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs, de caráter nacional e com participação direta do Estado. Aqui houve essa mudança, né, onde saiu da CAPs e foi para as IAPs, que é Instituto de Aposentadoria e Pensões, agora com a participação direta do Estado. A criação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele foi instituído em 1953
com o desdobramento do então Ministério da Educação e Saúde em dois, né? Aí dividiu Ministério da Saúde e Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Saúde ele passou a se encarregar especificamente das atividades até então de responsabilidade do Departamento Nacional de Saúde. Coube às pastas de saúde apenas 1/3 dos recursos, sem condições suficientes para assistir a maioria da população, à margem de qualquer proteção social. Período, né, do autoritarismo de 1964 a 1985. A saúde pública nesse período ela era muito limitada e de baixa qualidade, péssimas condições de saúde. Em 1966, houve a fusão dos IAPs, vamos lembrar, CAPs, aí IAPs, e agora houve a fusão dos IAPs, que resultou na criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Em 1977, quase 10 anos depois, né, 9 anos depois, houve a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária, os INAMPs. Então, a criação dos INAMPs. O governo, ele unificou o sistema previdenciário e incorporou a assistência médica, que já era oferecida pelos vários institutos de previdência, alguns com serviços e hospitais próprios. Contratos e convênios com hospitais privados, pagando pelos serviços prestados aos usuários do INPS. A arrecadação previdenciária possibilitou o crescimento do setor e a criação de uma grande estrutura hospitalar privada, situada nos grandes centros urbanos. Em 1978, aumento da população e da arrecadação e a ampliação do sistema de CAPs levou à criação do Instituto Nacional de Assistência Médica, né, Previdenciária, que é o que a gente está falando agora, os INAMPs. A persistência da crise, ela promoveu um movimento burocrático administrativo que tentou reordenar o sistema, dividindo as atribuições da Previdência em órgãos especializados. Assim, criou-se o Sistema Nacional de Previdência, que congregou o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, o INPS e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, os INAMPs. A assistência médica previdenciária ela era restrita aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e aos seus dependentes, e a atenção à saúde centrada na doença e em procedimentos. Em 1970, houve o movimento da reforma sanitária. O movimento pela reforma sanitária ele surgiu da indignação de setores da sociedade sobre o dramático quadro do setor da saúde, ainda nesse período do autoritarismo. O movimento, né, atingiu a sua maturidade a partir do fim da década de 1970 e o início dos anos de 1990 e mantém-se mobilizado até o presente, né? Continua ainda essa questão de sempre estar movimentando a saúde e indagando coisas novas e lutando por benefícios para a população. Ele é formado de técnicos intelectuais, partidos políticos, diferentes correntes, tendências e movimentos sociais diversos. Um dos marcos dessa luta foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Nós vamos estar vendo que foi um marco, né, para a criação do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é algo extremamente maravilhoso. É algo que poucos países oferecem, né, para a sua população, que é um Sistema Único de Saúde público. Em 1978, a Conferência de Alma-Ata, em que germinou o debate entre vários países sobre a importância da atenção primária à saúde e que impulsionou o debate de um novo modelo de saúde no Brasil.
foi aí que começou-se a se discutir a importância da atenção primária à saúde, a trabalhar a prevenção, promoção da saúde e a ter um novo olhar, não focado mais somente a cura da doença, a algo ali imediato, não. Começou-se a se discutir as questões relacionadas à atenção primária. Em 1981, a instituição do plano do Conselho Consultório de Administração da Saúde Previdenciária. Esse plano, ele se dividia em 3 grandes grupos de programas. Um deles eram as ações integradas de saúde, AIS. O conselho, ele foi criado pelo decreto 86.329.000 da Presidência da República, como órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, que deveria operar como organizador e racionalizador da assistência médica e procurar instituir medidas moralizadoras na área da saúde. Em 1983, a criação das ações integradas de saúde. Essa foi uma das primeiras experiências com um sistema de saúde mais integrado, mais articulado, né, voltado mais para um olhar integral ao paciente. Em 1986, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um grande marco, né, para o Brasil. Pela primeira vez na história do país, essa conferência ela permitiu a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo ideário para a saúde, onde participou-se mais de 5.000 convidados, né? Teve uma participação popular para a construção de um novo pensamento com relação à saúde no país. Foi norteada pelo princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado, que vem a ser, né, algo da Constituição de 88, que nós vamos falar. Suas principais deliberações foram a base para a institucionalização do SUS pela Constituição Federal de 88. Em 1987, teve a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Enquanto se aprofundava as discussões sobre o financiamento e a operacionalização para a constituição do Sistema Único de Saúde do SUS, em julho de 87, criou-se o SUDES, cujos princípios básicos eram também a universalização, a equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação comunitária. Em 88, teve a institucionalização do SUS pela Constituição Federal de 88, com a disposição sobre a Seguridade Social, dos artigos 194 e 195, e em relação à saúde, foi dos artigos 196 ao 200. Em 1990, regulamentação do SUS pelas leis orgânicas da saúde, a Lei 8080/90, que vai ser uma aula específica sobre essa lei. Todos nós que trabalhamos na saúde precisamos entender e saber, né, o que tem, o que consta nessa lei. Ela dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o financiamento e funcionamento de serviços de saúde, dá outras providências. Tem uma outra lei também que a gente precisa conhecer, que é a Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Campanhas sanitárias, a SUCAM e a FUNASA. Gradativamente, com o controle das epidemias nas grandes cidades, o movimento campanhista se deslocou para o campo e para o combate das endemias rurais. Em 1976, cria-se a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, herdeira de um dos mais antigos modelos de organização de ações de saúde pública no Brasil, que era aquele modelo sanitarista campanhista que nós já discutimos em alguns slides anteriores. Em 1990, a criação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que teve a incorporação da SUCAM e de outros órgãos do Ministério da Saúde.
aqui, gente, inicialmente eu vou dar uma pausa e depois a gente vai retomar a essa aula.